Eu ouvi aqui alguém falando sobre a necessidade de a gente ter um código de precificação de custo, que a gente também não tem, porque tem custo de geração, custo de transmissão, custo de distribuição, custo de comercialização, custo de tributação, encargos, mas nós não temos uma codificação que diz exatamente o que é cada custo. E a gente fica aqui fazendo esse debate, às vezes pueril, raso, mas quem paga a conta é o consumidor que está lá na ponta. E que não é chamado à mesa para discutir absolutamente nada. Fala-se muito das térmicas a carvão, e é uma situação que nós temos que enfrentar, inclusive do ponto de vista tecnológico, porque é possível trabalhar o processo de mitigação, né, e é possível trabalhar um processo de melhoria tecnológica, né, para reduzir os impactos que, eventualmente, esse setor, esse segmento, traz à questão ambiental. Mas pouco se fala, por exemplo, com relação às nossas fontes hidráulicas. Nós temos um modelo de energia hidráulica no Brasil que se assemelha ao modelo intermitente. Ele é intermitente. E por que ele é intermitente? Porque você pega uma usina, vou falar do meu estado lá, nós temos duas grandes usinas no estado de Rondônia. Ora o rio está lá em cima, ora está lá embaixo. Você pega essa última que foi feita no Pará, uma mega usina com investimentos bilionários, que furou o orçamento em 2 vezes ou mais, e é uma fonte intermitente. É uma fonte intermitente. Ou vai me dizer que não? Quando a água está embaixo, deixa de gerar. Aciona o quê? Quem é que vai garantir suprimento para a geração embaixo quando você não tem água, porque não tem reservatório? São modelos no chamado fio d'água. Então, a gente precisa fazer essa discussão no Brasil com a visão um pouco mais alargada. Eu ouvi aqui alguém falando sobre a necessidade de a gente ter um código de precificação de custo, que a gente também não tem, porque tem custo de geração, custo de transmissão, custo de distribuição, custo de comercialização, custo de tributação, encargos, mas nós não temos uma codificação que diz exatamente o que é cada custo. E a gente fica aqui fazendo esse debate, às vezes pueril, raso, mas quem paga a conta é o consumidor que está lá na ponta. E que não é chamado à mesa para discutir absolutamente nada. Com exceção a algumas audiências públicas como essa que a gente faz, e aí vem representantes de segmento A, B ou C e traz aqui o recorte de uma visão que está atrelada ao segmento que cada um defende, nem sempre puro, mas não tem um debate muito claro, porque nós não temos uma matriz de referência legal para disciplinar essa questão. Então, esse tema, eu me aventuro a discutir setor elétrico desde quando cheguei na CI como presidente, depois como membro, porque é um tema sensível, porque ele impacta toda a vida nacional, sabe? Do consumidor mais simples, sem condições financeiras, que às vezes é alcançado por um benefício social, ao maior dos empresários. Ele afeta a todos. Então, esse é um tema que nós vamos ter que debruçar muito ainda sobre ele para avançar em outros campos. Para além dessa questão aqui que nós estamos discutindo e que é obviamente fundamental, que é a questão das fontes e o impacto que cada uma representa, mas sem desconsiderar que às vezes uma fonte que a gente valoriza muito, e eu acho que a fonte hidráulica ela é, sem sombra de dúvida, para o Brasil estratégica, fundamental, mas a gente não pode desconsiderar que nós temos uma modelagem que se torna intermitente em razão justamente dos períodos de chuva e seca que nós temos no Brasil. Eu estou falando disso porque tem no meu quintal de casa. Eu vivo isso lá em Rondônia. Vai lá em Belo Monte e vê se não é a mesma coisa. Então, com exceção a e que também tem as suas variáveis, mas com exceção a um modelo, como foi feito no Paraná, a binacional, que aí você tem um reservatório que torna um pouco mais previsível a geração, né? Outros modelos não dispõem desse mesmo cenário.